Ruptura, episódio 5 da segunda temporada. Depois do episódio anterior surpreender ao apresentar um cenário totalmente diferente da rotina habitual, voltamos ao escritório exatamente de onde paramos anteriormente. Mas será que as coisas estão realmente avançando ou a gente está apenas girando em círculos? Vou falar sobre isso e outros pontos, mas antes já se inscreve no canal, deixa o like, fica também aí o aviso de que haverá spoilers do episódio do começo ao fim. Portanto, permaneça aqui por sua conta e risco. Vamos lá ao que interessa. Esse é um episódio que pode frustrar expectativas, já que basicamente ele retorna ao ponto em que o terceiro episódio terminou e vem discutir alguns temas que ficaram aí pelo caminho, como o exemplo sobre qual o verdadeiro fruto da fragmentação entre externos e internos, coisa que meio que também já vinha sendo feita. É verdade que andamos um pouco em círculos por aqui, mas também é verdade que o quinto episódio consegue explorar bem a complexa fragmentação da mente e da identidade ao falar tanto na relação de Mark com a Halle, quanto também de Mark consigo mesmo. Agora, até mesmo ao falar sobre Miltic, que oscila entre o poder que acredita ter e a opressão que sofre e que o faz questionar realmente os seus sentimentos, as suas vontades e se isso tudo é verdadeiro e possível de sentir. Começamos o episódio sem saber claramente quem é o homem que empurra o carrinho para buscar uns materiais de restauração, que também parecem ferramentas de dentista, diga-se de passagem. Em seguida, somos levados a algo que já vinha sendo citado, que é a sala de exportação. O corredor escuro com um símbolo vermelho sobre a porta é a mesma coisa que as pinturas de Irving lá do lado de fora, né, que pelo menos é parecido, fazendo referência com aquele corredor escuro e a porta no fim desse corredor. E também é parecido, se não igual, com o desenho, com as coordenadas que o Dylan encontra atrás do quadro no funeral do amigo. Ou seja, a tal, melhor dizendo, da sala de exportação é a grande tema para a gente resolver ao longo dessa temporada e que acredito deve movimentar essa história. Acredito. O fato é que as coisas não se moveram tanto após dois grandes eventos, né? A reintegração 2.0 do Mark, lá no terceiro episódio, e a revelação que a Halle estava sendo utilizada ali pela sua versão externa. No final do episódio, há até um indício de que a reintegração começará a bagunçar a identidade do Mark, como eu já sugeri em textos anteriores, porém a questão da Halle ter sido manipulada pela sua versão externa é praticamente resolvida em uma única cena que minimiza o impacto do ocorrido. Em outras palavras, o roteiro faz pouco caso de coisas que parecem gigantes naquele episódio, tenta resolver essas coisas com saídas simples e é muito parecido com o jeito com que a Lumon faz com os funcionários, né? Tentando convencer os funcionários que muita coisa que está acontecendo não é nada demais. É como se a série fizesse quase um gaslighting conosco, né? Uma manipulação psicológica que nos coloca duvidando do que vimos e do real impacto daquilo que a gente acabou de presenciar. Como assim o Mark não tá falando sobre a experiência bizarra na sala lá das cabras? Parece que só eu vi isso, né? Parece que nem você viu isso. Só eu vi isso. Então o roteiro da série meio que se desenrola como se fizesse esse gaslight aí com a gente, né? Rapaz, acho que eu sou o culpado da série não avançar. O problema dessa abordagem, apesar da metalinguagem ser até interessante, é que muita coisa fica mal explicada. Acontecimentos importantes parecem ficar, abre aspas aqui, só por isso mesmo. Por agora é até aceitável, porque a gente está em um episódio de transição e literalmente no meio da série como um todo. Beleza. Paciência é uma virtude, tô entendendo. Porém, com o tempo, isso pode pesar contra a narrativa da série. Nesse episódio, isso meio que já começa a acontecer. Mas enfim, vamos lá, né? Helena voltará a ter que passar pela ruptura, a gente vê isso acontecer nesse episódio. Durante a reunião dela com o conselho da Lumon, percebemos que a personagem está em pleno desconforto e parece cada vez mais sufocada pela necessidade de se provar, ainda mais agora diante de fracassos recentes ali no que ela vinha sendo a principal gestora, podemos dizer assim. Sua tentativa de transformar o caos do final da primeira temporada em uma narrativa interna para os funcionários está sendo substituída por uma abordagem bem mais autoritária. A decisão de devolver o controle a Miltic para que ele trate os internos como peças e não como pessoas evidencia claramente aí essa mudança. Como precisam do Mark Scott, né, o Mark interno, e o externo também, dentro daquela equipe pro tal do Projeto Cold Harbor, perder a consciência da Helena Egan por 8 horas não será um problema para os interesses da corporação, ou seja, deixam bem claro para ela que não precisam plenamente dela tanto quanto precisam da Halle, o que deixa claro
para ela que talvez ela seja tão descartável quanto qualquer outro está sendo descartável por ali, menos o Mark. Se isso não causar uma crise existencial ali nessa personagem, ou ela é burra ou é tola, ou as duas coisas. Ou também pode ser obstinada, é bom que se diga. Coisa que eu duvido. Mas perceba como a interna cada vez tem mais o que a externa gostaria, né? Aquele amor, aquele romance e várias outras coisas. Inclusive agora tem a sua própria essência, seu próprio tempo. Parte da sua própria missão, podemos dizer assim. Essa cena termina de um jeito que não me faz muito sentido. Eles citam o projeto e como ele é importante e coisa e tal, mas falam de um jeito que fosse segredo até pra própria Helena, né? E sabemos que não é, pô, ela sabe do que se trata. Isso acontece porque, veja bem, é segredo pra nós. Ou não leva isso pra cena, ou fala do jeito que tem que ser falado, né? Do jeito aberto, digamos assim, porque não faz sentido eles ficarem escondendo entre eles. A mise-en-scène, né, a organização da cena, eu acho que fica muito forçada, me parece muito estranha. Tão estranha quanto a abordagem do Burt lá com o Irving, que só faria algum sentido se ele pensar daquela forma com relação ao que aconteceu na casa dele, etc., se o seu externo soubesse mais do que deveria saber a respeito da vida do interno. E isso também, pelo menos ainda, não ficou claro. Então, tem algumas decisões muito fáceis acontecendo aqui e mais querendo desviar a gente do que qualquer outra coisa. Independente dos problemas dessas cenas, precisamos sair dela com a certeza de que a Helena já não tem a voz ativa que imaginava ter. Ela nem pode conversar com o pai, aparentemente, né? O pai, nesse caso, com P maiúsculo. O pai talvez nem é mais alguém, mas é quase uma consciência da maneira como é citado. Por isso essa questão da deidade. Ele é citado quase como um deus aqui. E isso é interessante de pensar, porque veremos essa discussão sobre o que é mais importante, se é o corpo, se é a presença ou se é a consciência, né? Mais à frente a gente vai ter essa discussão, inclusive na relação da Helena com o Mark. E em cima disso tudo fica a pergunta, será que ela vai assumir um papel mais desprendido da empresa, algo mais que siga o seu desejo próprio, como sugere a cena em que ela observa o Mark, ou ela vai ficar batendo cabeça ali, né? E se ela for seguir algo mais pessoal, será que isso não vai aproximá-la, portanto, da Harmony Corbell e do que a gente viu dela na primeira temporada? A reintegração de Mark avança a passos lentos. O episódio deixa claro que o processo é bem mais experimental e bem mais complexo do que parecia. Ragby precisa ficar próxima dele o tempo todo, a ponto de morar na sua casa. Ela é quase como uma babá e isso cria um espelhamento com o lado de dentro da Lumon. O Miltic também está colado no Mark para que ele haja como o funcionário que ele deve ser. Podemos dizer que tanto dentro quanto fora da empresa, suas duas identidades estão comprometidas e estão dependentes de outros. O que pode ser uma alegoria para quem sabe vermos os dois como uma coisa só, diferente do que a série nos levou a crer na primeira temporada. Mark, e isso é fato, ele está sem uma narrativa própria. Seu externo vive em função de liberar o interno e o interno não consegue mais nem saber se as suas atitudes ali foram verdadeiras, como a relação que ele teve com a Halle. Ou nesse caso com a Helena, né? Narrativas coerentes são essenciais para dar sentido à vida, porque nos ajudam a interpretar experiências, entender o passado, guiar as nossas ações futuras. Sem essas narrativas, perdemos a conexão com o mundo. O Mark interno questiona-se a respeito da própria verdade que segue ali, como vimos na cena da Halle pedindo para que ele confie nela, que ela é a Halle de verdade, sendo que ela não é a Halle de verdade, mesmo sendo a Halle de verdade pra gente, você entendeu? Portanto, ele tá como um recém-nascido, simbolicamente, é óbvio, não à toa, ele precisa tomar uma fórmula muito semelhante à nutrição dada ali pros bebês, pros recém-nascidos, né? E ele também é cuidado pela Ragby, como eu já disse, como se ela fosse a sua babá. Juntos com Mark, os funcionários do departamento de mineração de macrodados voltam ao trabalho e Miltic, na maior cara de pau possível, celebra a reunião do grupo. Em seguida, tenta alimentar a ilusão de que os internos voltarão ao modo automático, ignorando o esquema de controle e manipulação que os rodeia e que eles já estão cada vez mais cientes. Halle não esconde a sua revolta ao perceber que a sua versão externa se apossou do seu corpo. Mas se pensarmos bem, de quem é o corpo? Quem possui quem? Essa é uma das grandes questões da temporada e é algo que o episódio planta bem ali pra gente discutir. É verdade que o episódio passado já havia feito isso muito bem e que o episódio da vez só faz, descer um degrau a mais.
Mas vamos lá descer esse degrau a mais, vale a pena. Sempre vimos os internos como propriedade dos externos. Agora, a Halle reclama que a sua interna foi dominada pela externa dentro do ambiente da Luma, tornando a confusão de identidades difícil de compreender. O final da primeira temporada mostrou os internos se apropriando da narrativa dos externos. Agora, assistimos ao contrário, eles despertando para suas próprias personalidades. Isso justifica a ordem da empresa para que o Miltic os coloque, abre aspas, de volta em seus devidos lugares, fecha aspas, ou seja, como peças de uma engrenagem, como se fossem apenas coisas, ou, em outras palavras, recursos. O externo da Halle, ao viver a sua versão interna, usou o seu próprio corpo e teve relações com Mark, mas no fim das contas, essa dinâmica de controle entre as duas versões se tornou extremamente ambígua. Acabamos reconhecendo Halle interna e externa como pessoas distintas, como se nós também tentássemos fazer a ruptura que o elevador faz todos os dias para aqueles funcionários, ou seja, reproduzimos algo que é dado como ruim pela série. Olha só o que nos tornamos. E é por isso que o episódio vem questionar o tempo inteiro sobre quem é quem nesse jogo, quem é externo, interno e o que é essa união das duas percepções, das duas versões. De certa forma é como se, enquanto faz a reintegração de Mark e algo parecido ali com a Halle, o episódio fizesse a ruptura em nós para os vermos como cada vez mais distintos, portanto separados. E isso é muito interessante. Isso é interessante porque nos coloca cada vez mais, apesar de cientes de tudo que está ocorrendo, pendentes para um lado. Ou a gente pende para o lado de a versão externa de um ou da versão interna do outro. A gente quer que talvez a Halle e o Mark fiquem juntos, mas se a gente quiser isso, a gente quer uma realidade falsa. Então isso nos coloca diretamente dentro aqui dos protocolos de separação ou de ruptura dessa série. É como eu disse, isso para mim é a coisa mais interessante desse episódio. A ausência de Irving na sala impede qualquer sensação de normalidade para os internos, que viram seu amigo ter a ruptura desfeita diante de seus olhos. Mas, para manter o controle, a empresa mente ao jogar a culpa em seu externo, o rotulando de espião. Essa justificativa soa tão absurda quanto a ideia de que os internos se tornaram celebridades do lado de fora por exporem as verdades da Luma. Alguns já começaram meio que a perceber isso. Mais adiante, descobrimos que Burt passou pela mesma situação. Quando ele se revela para o Irving lá no mundo externo, ficamos sabendo que ele não se aposentou, mas que ele foi demitido, mesmo que dentro da Luma a gente tenha visto inclusive uma festa de despedida, um agradecimento pelos serviços prestados, ou seja, era tudo mentira. Mark parece começar a perceber o padrão dessas mentiras quando, acuado por Miltic no elevador, responde chamando aquilo dali tudo de fajuto. Aquele jornal é fajuto. Aquela ideia é fajuta. Então eu tô ligado do que você tá fazendo, o Miltic. É mais ou menos isso que ele fala. Ele começa a entender a manipulação da realidade que tá existindo por ali, mas ainda assim ele segue com seu trabalho. E isso é difícil de conceber, mas faz sentido, porque qualquer ideia nova que nos aparece é inicialmente difícil de realmente internalizar. Nos causa confusão, gera crise de identidade. É comum a partir disso querer primeiro nos retrair para depois agir. Não à toa, Mark é o único que vemos realmente trabalhando no episódio. O que o Miltic disse no episódio anterior é plena verdade. Qualquer vestígio da existência de Irving na empresa será apagado. A forma como a sua mesa é retirada e a sua foto apagada do porta-retrato não difere muito do tratamento de grandes corporações com funcionários demitidos. Todo mundo é substituível. Eu acho que eu já ouvi essa frase aí diversas vezes quando eu trabalhava em escritórios. Pouco importa se a pessoa dedicou anos da sua vida à empresa, contribuiu para o seu crescimento ou até idolatrava ali os fundadores. No fim, ela é, como sugere o setor responsável, um recurso. Humano, é verdade? Mas é um recurso. Como tal, portanto, pode ser catalogado, apagado, retirado sem maiores explicações, é só um número de matrícula. A jornada de Irving debate como a relação funcionário-empresa só serve para um lado. Os colegas que restam precisam agir como se nada estivesse acontecendo, ou na verdade como se nada tivesse acontecido. Para os internos cuja vida se restringe ao trabalho, ser demitido equivale a morrer. Eu já vi grandes amigos serem demitidos do dia para a noite e o sentimento, pelo menos dentro daquele ambiente, não era tão diferente não, tá? Então não é o exagero da série não. E olha que até onde eu sei, esses amigos nem tinham passado pela tal ruptura. O velório simbólico, ele entra, é verdade, pro hall ali das esquisitices da série, mas considerando tudo que já vimos,
Parece até normal. Ele não está morto, ele apenas não está aqui, diz o Mark, mostrando-se ainda afeito à diferença entre vida interna e vida externa. Na temporada passada, todos tinham sentimentos parecidos. Agora, é o Dylan quem parece mais confuso sobre essa separação. Halle tem bons motivos para questionar. Mark, por sua vez, parece forçar um auto-engano o tempo todo para não enfrentar alguma verdade. Ou o auto-engano, ou só uma confusão mesmo diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que está passando. Né? É aquela fase do luto onde você nega a perda. Ele acha o funeral inclusive uma bobagem, mas também percebe a mentira do jornal do Miltic. Ou seja, podemos dizer que Mark ele vive uma crise de dupla identidade. Uma crise existencial dupla. Lá e cá. A melancia com o rosto do Irving seria uma homenagem, mas acaba sendo um gesto mórbido. Na verdade, isso quer dizer como a empresa, mutilando a sua face, exprime que ele jamais deveria estar ali por completo. Ele deveria estar ali apenas no que é útil para os interesses da Lumon. No máximo ser, portanto, um recorte útil. Tão útil que o que lhe restou foi sua cabeça para estampar canecas e uma melancia para alimentar os colegas. O ponto é, não celebram ali o ser humano, celebram ali apenas a suposta utilidade de parte da identidade de um ser humano, a identidade do trabalho nesse caso. Dylan até tenta demonstrar compaixão em seu discurso, mas minutos depois tá comendo a orelha da melancia do Irving. Só então percebe o quanto aquilo dali é bizarro, o quanto que aquilo dali é absurdo. A sua luta interna entre o que sente e o que deve ser dentro da Lumon não é muito diferente das contradições do mundo corporativo. A gente chama colegas de irmãos e de repente eles desaparecem da nossa vida porque foram demitidos ou pediram demissão. Ué, mas não era teu irmão e agora só porque saiu da empresa não é mais? É quase como se aquela amizade tivesse sido arrebatada. É mais ou menos isso que acontece aqui com o Irving. Pelo menos, assim como o Pete Kilmer, lá na primeira temporada, o Irving também deixou pistas sobre a tal sala de exportação. O papel que Mark assumiu na primeira temporada agora parece ser um pouco mais do Dylan. O Mark teve um amigo demitido, que depois o guiou para tudo que a gente viu por lá e agora, aparentemente, essa será a vez de Dylan seguir esse caminho. Mark começa a ser acometido por uns apagões, como se a reintegração estivesse gerando efeitos colaterais. Sua relação com Halle está plenamente desconfortável, já que para ela tudo se resume ao beijo na entrada do elevador, enquanto para ele teve o coito. Teve uma relação sexual. Afinal, ele teve uma relação com Halle, ou com Helena, ou com ambas. Essa confusão o afasta dela ainda mais quando surge a possibilidade da sua esposa estar viva, mas também serve para discutir o ponto principal que esse episódio busca aprofundar, que é um dilema. Se liga nisso. Se você viajasse no tempo e pedisse para si mesmo fazer algo absurdo, você faria? Se sim, ok. Você assume que essa versão, aquilo que você está vendo em você mesmo, são únicos, é uma coisa só. Ou seja, que você é singular. Beleza, pode ser dividida a partir de diferentes vivências, mas é uma coisa só. Se você não aceitar o pedido bizarro, você assume que você mesmo não é você. E então, como prosseguir aquela vida assumindo que você pode não ser você daqui a pouco? O que o dilema vem discutir, independente da resposta, é como, ainda que o corpo seja o mesmo, diferentes mentes trazem diferentes sensações, diferentes percepções. A mente define a identidade, não é o corpo que faz isso. Ou seja, quando a Lumon separa a mente do corpo, ela está pegando para ela o essencial da existência humana. É mais ou menos o contrário do filme Corra, se a gente pensar bem, É mais ou menos o contrário. As questões que o Miltic enfrenta nos ajudam a pensar isso. Ele está de frente para questões mais pessoais nesse episódio. Ele que não fez a tal da ruptura, ainda assim começa a questionar a sua própria identidade também. Pela primeira vez demonstra emoção ao admitir para Natalie que os quadros onde o seu corpo aparece, no corpo lá do Egan, o incomodaram profundamente. Isso nos leva de volta à questão central de que a mente é o que realmente importa, porque ao se ver em forma nos desenhos, em vez de se orgulhar daquilo, o Miltic sente algo parecido com ojeriza ou no mínimo estranheza. Natalie não retribui o seu companheiro ali com o mesmo nível de vulnerabilidade e de intimidade. Ela desconversa e menciona a temida avaliação de performance, colocando o Miltic em uma rara posição de fragilidade que é fundamental para voltarmos a enxergá-lo também apenas como recurso da Lumon e também para que ele se enxergue como tal, ainda que não tenha essa mente fragmentada pelo processo da ruptura, Mas o fato é que ele tem essa ruptura sendo feita indiretamente através da experiência com esse trabalho. Esse acho que é o grande ponto aqui. O Miltic está dando conta, portanto, da sua alienação, que ele é também um alienado.
E aí eu pergunto, será que sua jornada a partir disso é tão diferente da dos demais funcionários? Provavelmente não. Com ou sem a ruptura, se a mente é o que realmente importa, ele deve estar percebendo que a sua própria mente não é dele. Suas ideias raramente são implementadas, a sua autonomia é limitada. A Miss Huang, por exemplo, se mostra mais ativa, questionadora e quase parecendo superior ao próprio Miltic em certos momentos. Ele, por sua vez, demonstra desconforto na avaliação, ansioso para encerrar aquilo antes do almoço, enquanto superiores deixam claro que será um processo longo, ou seja, ele também, para aquilo tudo ali, é só algo, é só uma matrícula lá no RH da Lumon. Só. É dito novamente que a Operação Cold Harbor é a menina dos olhos da Lumon e que Mark é essencial para esse sucesso até mais do que o seu próprio gestor. Abre aspas. Isto será lembrado como um dos grandes momentos da história do planeta. Fecha aspas, diz ali um dos dirigentes, deixando claro que a gerência do Miltic só importa quando ele segue ordens sem questionar. Ao passar por essa avaliação prolongada aí, toda a sua pompa de gerente se desfaz. Como muitos funcionários, ele mantém uma imagem para superiores e para subordinados, mas no fundo é apenas mais uma pecinha da engrenagem. Essa hierarquia corporativa que despoja até mesmo os gestores da sua autoridade, reduzindo-os a meros funcionários sob julgamento constante, serve para mostrar como a alienação no trabalho pede a perda imediata da identidade própria, dos seus sentimentos, dos próprios propósitos. Você adere ao propósito do outro, não ao seu. Se os demais funcionários estão sem narrativa, Miltic está preso em uma narrativa que não controla. E aí eu não sei qual é o pior. Mas, ei Miltic, bem-vindo ao mundo real. Sinta-se em casa, mesmo sem a ruptura. A reintegração de Mark avança, não da maneira esperada, com a sua versão externa despertando dentro da Lumon, mas por meio de flashes de memória, semelhantes aos que Pete teve lá na temporada anterior. Pela primeira vez, ele vê conscientemente o lugar onde trabalha todos os dias. A sua camisa agora é azul, a mesma cor dos balões com o seu rosto que a gente viu anteriormente. Não por acaso, assim como os balões, a sua mente agora foi desconectada e transferida para outro lugar, mas ainda precisa de uma mão para segurá-lo. Algo que Mark ainda não tem, porque ele não tem a consciência total. Essa mão seria, portanto, a consciência dupla. Uma consciência que vai para um lado, vai para o outro e se perpassa. Uma consciência que exista de maneira única nas duas identidades do Mark. O choque maior vem ao encontrar a Dra. Casey, que ele reconhece imediatamente como a sua esposa, a Gemma. Mark encontrou o que procurava, mas não no lugar e nem do jeito certo. O que vemos aqui não é exatamente uma transferência de consciência, mas memórias emergindo. O subconsciente, um reservatório de experiências, emoções e conhecimentos, começa a se abrir, despejando fragmentos da identidade padrão nessa nova existência do Mark. Com isso, a reintegração conecta passado e presente, mas também o transforma num novo sujeito. Por isso a confusão. É sua esposa, mas é Gemma. É ele, mas não no lugar dele. Entende como esse é o novo sujeito? E ele vai ter que entender quem é nessa nova jornada. Não é um botão que aperta como sugeria o Pete na temporada passada. Não é. Mark é 2 em 1, mas a depender do caminho que pegar, pode ser 1 em 2. Ainda não sabemos como isso vai seguir, mas sabemos, eu acho que é bom a gente ter isso em mente, que não é possível mais falar apenas em Mark interno ou Mark externo. Com o reservatório aberto, ele se torna algo diferente, nem lá nem cá e ao mesmo tempo lá e cá. Resta saber qual narrativa esse novo Mark construirá para si ou aceitará para si. A do interno, a do externo ou essa nova. Mas isso fica pro futuro quando a série decidir entregar mais do que apenas perguntar. Até lá, seguimos esperando. E também girando um pouco em círculos. E aceitando isso. Como se fôssemos um interno. A questão é até quando a gente vai conseguir. Até quando? Bora, ruptura. Vamos pro nível 2? Pode ser?